Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria poder novamente transmitir a vocês uma palavra de Deus e convidá-los para comigo fazermos uma reflexão na palavra de Deus. Neste momento, nada melhor do que recorrermos àquilo que Deus tem a dizer a nós através da sua palavra. Éramos para estar transmitindo online o culto, mas ainda não estamos preparados, estamos preparando. Mas iremos transmitir uma palavra de Deus para você. E para isso eu convido para ler comigo o texto bíblico, a passagem bíblica que está em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Quero convidá-los a uma reflexão bíblica, baseado nesta pergunta de Jesus aos seus discípulos: Onde está a vossa fé? Se essa pergunta fosse feita a mim, onde estava a fé dos discípulos? Eu diria a fé deles estava colocada na pessoa de Jesus Cristo. Se perguntasse a qualquer pessoa daquela época que presenciara os discípulos deixando as suas casas, deixando as suas famílias, deixando as redes, as profissões, para seguir a Jesus, qualquer pessoa iria dizer: esses homens de fato confiaram as suas vidas nas mãos de Jesus. Esses homens são um exemplo de fé em Jesus. Se perguntasse para os próprios apóstolos: em quem vocês confiam? E eles iriam dizer: confiamos no Messias, confiamos no ungido de Deus, confiamos no prometido, confiamos em Jesus. Mas Jesus, ele faz a esses discípulos essa pergunta: onde está a vossa fé? E essa pergunta ela é muito inerente, ela tem tudo a ver conosco. É uma pergunta que tem tudo a ver com a nossa vida. Há momentos na nossa vida que precisamos pararmos para refletirmos onde temos depositado a nossa fé. Em quem confiamos? Porque há um grande perigo de pensarmos que estamos confiando em Deus, quando na verdade não temos a confiança de fato em Deus. E é essa confiança que fará toda a diferença na nossa vida. E é através dessa confiança que iremos agradar a Deus. O apóstolo, o escritor aos Hebreus, disse que sem fé é impossível agradar a Deus. O momento em que Deus mais se desagradou de Davi, o homem segundo o seu coração, foi aquele momento em que ele desviou a sua fé de Deus. Davi teve muitos tropeços na sua vida. Davi teve muitos pecados na sua vida, mas nenhum dele entristeceu tanto a Deus, como naquele momento em que Davi ele foi instigado a contar o seu exército. Deus havia lhe dado inúmeras vitórias. Tinha sido um homem que nunca tinha sido derrotado, um homem que sempre havia experimentado derrota, aliás, vitórias. E em um momento ele sente a necessidade de contar o seu exército. E isso significava para Deus simplesmente um gesto, parece simples, que não havia pecado nenhum, mas significava para Deus que Davi estava desviando a sua fé, a fé que ele tinha nele. E foi o suficiente para que um grande mal viesse sobre a nação. Concernente à nossa fé, há alguns perigos. Há o perigo de nós depositarmos a fé em coisas erradas. Há o perigo de nós jogarmos todas as fichas, postarmos todas as fichas em algo que no final irá terminar em nada, irá gerar em uma profunda decepção, porque simplesmente confiamos naquilo ou naquele que de repente aquilo em quem nós confiamos
não trará a resposta que nós pensávamos ter através da nossa confiança. Isso nos lembra, né, no filme que marca os últimos momentos da vida de Hitler, quando o filme A Queda, quando os seus oficiais recebem a notícia que ele estava morto e que estavam derrotados. Quando eles veem passar o corpo de Hitler, eles começam a tirar as suas vidas. E uma mulher, ela, depois de dar remédios para os filhos dormirem, dar sonífero para os filhos, ela então coloca aquele veneno na boca dos filhos e ela aperta os dentes dos filhos com aquela cápsula e mata os 3 filhos. E ela diz o seguinte: é impossível viver no mundo onde não existe o nazismo. Ela depositara toda a sua confiança em algo que acabou em derrota. Mas há também o perigo de depositarmos a nossa fé. Embora acharmos que estamos corretamente, a nossa fé está corretamente direcionada, mas sermos ignorantes quanto àquele em quem depositamos a nossa fé. Os discípulos acreditaram em Jesus, os discípulos aceitaram seguir a Jesus e deram grandes passos de fé. E obedeceram a Jesus naquele dia quando Jesus disse: passemos para outra banda. Eles entraram no barco com Jesus, estavam felizes porque estavam numa missão em que tinham uma certeza de que estava seguindo ou estava direcionados pelo próprio Cristo. Mas quando chega no meio do mar, levanta-se uma grande tempestade, e uma tempestade que para eles eram invencíveis. Eles lutam contra as ondas, mas não podiam vencer as ondas, não podiam vencer as águas, o forte vento. E quando eles sentiram que estavam para afundar, eles então vão até Jesus. Jesus estava dormindo na polpa do barco. E eles acordam Jesus e diz: não se te dá, mestre, não se te dá que estamos perecendo? E Jesus levanta-se e acalma aquela tempestade. E olha para os seus discípulos e faz essa pergunta: onde está a vossa fé? Onde está? Mas por que, Jesus? Nós confiamos em ti. Na verdade, eles não tinham resposta naquele momento. Porque, embora crescem em Jesus, embora eles confiassem que Jesus era o Messias, eles tinham tido um relacionamento superficial com a pessoa de Jesus. Um relacionamento que não era o suficiente para saber quem era aquele em quem eles tinham depositado as suas confianças. É tanto que eles dizem, eles temendo maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Eles desconheciam quem era o Jesus em quem tinham confiado as suas vidas. Quando é que nós descobrimos onde está a nossa fé? Quando estamos diante de algo que foge à nossa possibilidade de controle. Quando estamos diante de ameaças que fogem à nossa possibilidade de escape, à nossa possibilidade de nos defendermos. E nós, a partir desse momento, passamos a depender inteiramente de Deus. Passamos a depender inteiramente daquele que nós colocamos como Senhor das nossas vidas. E é nessa hora que é manifesto em quem temos crido. É nessa hora que é manifesto o quanto conhecemos do Deus a quem dizemos que temos crido. E como se manifesta? Manifesta-se pelo temor, se manifesta-se pelo sentimento de medo que às vezes se apodera de nós.
Os discípulos, eles são tomados pelo medo. E o medo e a fé, eles são excludentes. O medo gera ansiedade, o medo gera a depressão, o medo gera insegurança. E a nossa fé em Cristo, ela tem que ser capaz de confrontar os temores que rondam os nossos corações. Todos nós, seres humanos, somos passíveis de sermos tomados pelo medo. Os discípulos estão apavorados e eles estão vendo que a morte é iminente. E nesse momento eles decidem acordar Jesus. Meus amados, a nossa fé, eu creio que essa ênfase dada por Lucas, Lucas é o responsável por mostrar, por revelar o homem perfeito, enquanto Mateus, ele tem como objetivo, através do seu evangelho, revelar Jesus como descendente de Davi, aquele que sentaria no trono de Davi, a realeza de Cristo. Lucas tem como objetivo mostrar à humanidade Jesus como o homem perfeito, descendente de Adão. E ele enfatiza isso. Jesus estava dormindo ali na popa do barco. Jesus dormia enquanto os discípulos lutavam. A primeira coisa que nós devemos confiar ao pensar no Deus a quem servimos é que em Cristo ele se humaniza. E ele toma a forma humana. E não uma humanidade apenas pela metade, mas uma humanidade perfeita. Embora ser 100% Deus, ele é 100% homem. E quando nós cremos em Jesus, na sua humanidade, o que isso tem a ver com os temores do nosso coração? O que isso tem a ver com a disposição em enfrentar os nossos problemas? O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele, falando acerca de Cristo, ele diz que convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Jesus, misericordioso, ter misericórdia, se colocar no lugar de alguém. E como se colocar no lugar de outrem, se você não sabe o que o outro está passando? Mas Jesus, em tudo, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Quando nós acreditamos na humanidade, na perfeita humanidade de Jesus, nós acreditamos que assim como nós, na nossa humanidade, nos angustiamos, assim como nós, na nossa humanidade, nós nos entristecemos, assim como nós, na nossa humanidade, nós sentimos medo, assim como nós, na nossa humanidade, nós temos angústias, Jesus também passou por tudo isso. Por isso, Max Lucado, no seu livro O Salvador Mora ao Lado, ele diz que Jesus é a música, ou o refrão da música do coração de Jesus eu já passei por isso. Não há uma situação em que você esteja passando, seja ela de ameaça, seja ela uma situação de desespero, uma situação de angústia, que Jesus não tenha experimentado. Nesse momento em que nós estamos vivendo uma situação em que todos estão se sentindo ameaçados por o mal que assola a terra. Jesus também sofreu essas ameaças. Jesus, por muitos momentos, tentaram matá-lo, por muitos momentos tentaram tirar-lhe a vida. Jesus, ele sabe o que é viver sob ameaças. E quando você está tomado de pavor, de medo, Jesus pode colocar-se ao seu lado e dizer: eu já passei por isso. Eu já sofri isso, eu sei o que é passar por isso. Mas, em segundo lugar, nós devemos confiar na plena divindade de Jesus. Confiar que Ele é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, que tem o controle sobre todas as coisas, sobre tudo.
Os discípulos, eles, após verem o mar se acalmar, eles disseram: quem é este que até o vento, o mar lhe obedece? Jesus, tão humano, ali dormindo aquele pesado sono, e que, embora o barco fosse açoitado, ele não acordava em momento algum, mas isso nos lembra a história, né, de um amigo que contou sobre a sua esposa, que poderia vir a maior tempestade durante a noite, que em momento algum ela acordava. No outro dia, quando ele perguntava: você viu a tempestade, os trovões, os relâmpagos, você viu? E ela dizia: eu não vi nada. Mas ela tinha uma filhinha que dormia no quarto ao lado e que tinha um problema de respiração, e ao menor barulho daquela filha, gemido que demonstrava estar passando alguma crise, ela saltava. Isto porque o amor que ela tinha para com aquela filha. Assim é Deus para conosco. Jesus está dormindo, Jesus estava cansado, ele era 100% humano. E as ondas, os açoites não eram suficientes para despertá-lo. Mas quando os discípulos relatam-lhe o perigo, ele salta e ele vai ao encontro às ondas, e ele vai ao encontro ao vento. E é esse Jesus a quem nós servimos. O Jesus que está pronto, atento a socorrer-nos. Porque naquilo que ele foi tentado, naquilo que ele sofreu, ele também pode nos socorrer. Para que ele fosse misericordioso, convinha que ele fosse em tudo semelhante a nós. Tivesse as mesmas características, o mesmo corpo, padecesse dos mesmos males, para nos socorrer. Mas nós precisamos crer na divindade de Jesus, crer que ele é o Deus que tem o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Os discípulos, eles não sabiam que Jesus tinha o domínio sobre o mar, que Jesus tinha o domínio sobre as ondas. E é por isso que eles estavam tomados de temor. E é por isso que eles ainda não tinham ido até Cristo. Eles eram ignorantes. O primeiro grande perigo é depositarmos a nossa confiança em algo que não vai corresponder às nossas expectativas. O segundo perigo é depositarmos a nossa confiança, dizermos que confiamos em Deus, mas não conhecermos quem é esse Deus que nós confiamos. Primeiro temos que crer que Ele é aquele que conhece a nossa angústia, que experimentou a nossa angústia, e que a sua presença é uma presença solidária. Ele está pronto, ele está disposto a nos socorrer nas nossas necessidades. Os discípulos, ele tem que enfrentar o medo na confiança, na presença solidária de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele aconselhando os seus discípulos a acreditar nos seus cuidados, ele diz: olha, não se vende 2 pardais por um haste, e nenhum deles cai por terra sem o consentimento do vosso Pai, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois mais valeis do que muitos pardais. Jesus está dizendo: ora, se na vida de um pardal, um pássaro, que ninguém aqui deseja ter, um pássaro que muitas vezes é considerado uma praga, um pardal, para ele cair por terra, tem que existir o consentimento de Deus, muito mais a nossa vida. Não há nenhuma ameaça que nos tire, irmãos, do poder de Deus, da protetor de Deus. Não, a sua vida, a minha vida, está nas mãos de Deus. E talvez você esteja tomado pelo medo, mas Jesus tem o controle de todas as coisas. Jesus tem o controle de todos os males que ameaçam a sua vida. Confronte o temor do seu coração, confessando a sua fé em Jesus. Deposite a sua fé na sua presença solidária. Deposite a sua fé no seu poder. E a fé e o medo, eles são excludentes. Se você está tomado pelo medo, você ainda não sabe quem é o Deus em quem você tem confiado e diz que confia. É na hora da luta, é na hora da adversidade, é no terreno
das lutas, das tribulações, que a nossa fé se revela a profundidade da nossa relação com Deus. Como você tenha reagido às ameaças desse dia? Qual é a sua reação? Você tem falado com Deus e tranquilizado o seu coração que Ele compreende a sua dor, que compreende as ameaças que têm vindo contra ti? Você tem falado com Deus e tem confiado que aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer por você? Descansa nele. Coloca sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Convido você para orar nesse momento comigo e depositar a confiança. E que nele apenas, e que essa pergunta sirva para uma reflexão, porque isso é muito pertinente a nós. Onde está a tua fé? Às vezes você diz, está em Jesus. E como está o coração? Onde a fé, o medo não tem lugar. Onde a fé, o medo não domina. Onde a fé, o pavor, a depressão, ela vai embora. Porque a fé e o medo, eles são excludentes. Não pode coexistir junto. Mas neste dia, mas neste momento, Deus está disposto a se revelar para você, a te levar a uma experiência mais profunda, que você possa descansar nele, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia. Ore comigo, querido Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos levar, Senhor, a um crescimento na fé, de maneira que a fé em que temos depositado em Ti possa, Senhor, dominar os nossos corações, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo, meu Senhor, expulsando todo o medo, todo o desespero. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está comigo orando agora. Pai, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Tu que já passou por toda sorte de perigo em sua humanidade, meu Deus, pode socorrer plenamente a cada um de nós. Se há falta de fé, Senhor, revela-se a nós, leva-nos a uma experiência, Senhor Deus, para que possamos Te conhecer dia a dia, a ponto de descansarmos em Ti, em todas as situações e momentos. Pai amado, é no nome de Jesus que pedimos e por fé Te agradecemos. Amém. Convido a você, na sexta-feira, nós estaremos transmitindo uma mensagem de Deus para o seu coração, às 19h30 também. Deus lhe abençoe. Quero deixar aqui também, nós temos os compromissos financeiros, né, e deixo a todos os membros, todos aqueles que quiserem contribuir, ofertar, você pode estar entrando em contato com o tesoureiro, né, e eu estou ali de plantão na sede o dia todo. Estamos com o recibo, vamos registrar as entradas, os dízimos, e o tesoureiro pode ir até a sua casa, pegar a sua contribuição para que os compromissos sejam saudados. Estamos em construção e temos compromissos assumidos e temos que honrar com esses compromissos. Continue contribuindo com a obra de Deus. Fique em paz, Deus está contigo e a vitória é nossa em nome de Jesus.